Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Divulgação dos Resgates Paranormais YT. Vim aqui a divulgar o canal A Hora do Além. Se inscrevam, toque o sininho de notificações, deixe seu comentário, seu like e compartilhe. Gratidão a todos. Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos um relato enviado pela Elaine, então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Olá, Feliciano. Olá a todos os amigos do canal. Essa história que eu vou contar, eu tive autorização, eu só vou trocar os nomes. O meu nome é Elaine, eu moro no interior de São Paulo. Essa história aconteceu com 2 primos meus. Eles moram em São Paulo e há muitos anos atrás, na casa vizinha, mudou uma família que veio de Minas Gerais. Era o casal a Dona Rosa, o seu Benedito, que a gente chama de seu Dito, e os 2 filhos, o Maurício e o Marcelo. E os anos foram passando e os meus primos, que são 2 também, Fernando e o Renan, foram criados juntos, com os filhos da vizinha, aquela coisa, estudaram juntos, foram ficando adolescentes, saíam juntos, sempre um na casa do outro, como se fossem irmãos. E o tempo foi passando, cresceram, se formaram, aí cada um foi seguir sua profissão. Depois desse tempo, a Dona Rosa e o seu Dito, os filhos já estavam formados, eles resolveram voltar para a cidade deles de origem, em Minas Gerais. Uma cidadezinha pequena, muito bonita, por sinal, um lugar muito gostoso. Os filhos, como já estavam formados também, de uma certa forma já bem estabelecidos, resolveram voltar com os pais para Minas. Foram embora. Mas assim, sempre que podiam, eles vinham para São Paulo, na casa da minha tia, para rever meus primos, e meus primos também, sempre que podia, iam para Minas, ficar na casa deles. E isso, como eu fui há uns 4, 5 anos, os meus primos foram para lá. Isso também na época de Quaresma. Uma semana antes da Semana Santa. A Dona Rosa tem uma irmã que mora a 8 quilômetros, num sítio, a 8 quilômetros da cidade. E ela ia ajudar a irmã a fazer os doces, essa coisa que tem de tradição, fazer os doces para a Semana Santa. E ela foi e os meninos foram junto. Chegando lá, ela foi ajudar a irmã, os meninos também, fizeram uma coisa aqui, outra ali, andaram a cavalo, foram pescar, passaram um dia muito gostoso. E foi dando o final da tarde, o Marcelo, que é o que estava com o carro, falou, olha, vamos embora, a gente já está cansado e tal. A tia dele não deixou, falou, não, vocês vão jantar primeiro. E ali foi, Quando o Marcelo foi se dar conta, já eram 10h30 da noite. Aí ele, não, vamos embora, bora. E a prima dele estava meio sem jeito, porque ela queria voltar para a cidade, mas o carro estava cheio e ela não tinha como falar, estava meio sem graça. Aí o Marcelo percebeu, ele falou, olha, se quiser, você quer ir embora, eu dou uma carona, não tem problema nenhum. Sim, quero. E já foi catando as malas, tudo, mas até arrumar 3 crianças e o pequenininho, e colocar tudo dentro do carro, ajeitar. Ele falou, não, tudo bem, nós vamos, eu te levo, você, seu marido, as crianças, minha mãe, que é a Dona Rosa, deixo vocês na cidade, pois eu volto aqui para o sítio para buscar meu irmão e os meus amigos aqui. E aí o Maurício teve a ideia, falou, olha, tá uma noite tão bonita, a gente podia, ir caminhando um pouco, a gente encontra meu irmão no meio do caminho, porque vai demorar um pouco. Aí meus primos, não, tudo bem. E lua cheia, o céu claro assim, dá para você andar numa boa mesmo. E foram, despediram do pessoal. A tia dele, não, olha, eu sei que vocês são de cidade grande, vocês não acreditam muito, mas aqui assim, olha, nós estamos na época de Quaresma, eu achava melhor vocês ficarem aqui, dormirem aqui, a casa é grande, tem quarto. Ainda o Maurício falou, não tia, a gente tem que ir, porque a gente combinou com outros amigos ali da cidade, que eles iriam buscar madeira, umas folhagens e bambu para fazer o palco para as celebrações da Semana Santa. E ela preocupada, ela falou, olha, mas aqui as pessoas sempre comentam, principalmente nessa época de Quaresma, sempre tem alguma coisa, as pessoas veem alguma coisa,
Aí eles, não, tia, a gente vai tranquilo, e logo, né, o Marcelo já tá voltando com o carro e tá bom, né, se despediu de todo mundo. Andaram pelo pasto, chegaram na porteira, aí da porteira já dava na estradinha, né, que leva para a cidade. Quando ele já estava chegando na porteira, ele ainda ligou pro irmão dele, pro Marcelo. Falou, olha, estamos indo de a pé. O Marcelo concordou, falou, não, tudo bem. Foram caminhando depois de uns 2 quilômetros. Aí tinha uma igrejinha, sabe, no pasto, assim. Aí meu primo ainda achou, falou, poxa, que judiação, né? A igrejinha tava com o telhado todo quebrado, todo caído, né, numa parte dela. As portas estavam penduradas, os vidros todos quebrados, toda descascada, sem o reboco em muitos lugares. Lá mais para frente tem o cemitério e tem a colônia e a sede, né, da fazenda, que é o casarão antigo. É uma fazenda secular, né, da época dos escravos. Tinha a fazenda sede e tem aquelas casinhas, fala, né, colônia. Né, algumas casas já tinham sido demolidas ou tomadas pelo mato. Já tinham andado mais uns 2 quilômetros. Depois da curva, tem uma planície, mas dá para ver um pouquinho mais longe. O meu primo Fernando falou, olha, tem uma luzinha lá no meio do mato, ou eu tô vendo muito? Aí o meu outro primo, não, de fato tem mesmo, deve ser alguém andando com o celular, né, com a luz do celular para clarear, né? Ele falou, poxa, mas bem lá no meio do mato, né, sozinho, é estranho, mas o pessoal aqui anda mesmo, né, tem muita gente que mora nos sítios, corta um caminho, né, mora em fazenda, o pessoal aqui anda de madrugada, anda de noite, para eles isso não é problema. Olha, mais luzes. Aí começou a aparecer um monte de luzinhas, bem várias, mais várias. Aí os outros também, né, nossa, é mesmo? O que será que é, né? Perceberam assim que tá parecendo velas, acho que são velas. A luz assim tá trepidando um pouco. Aí o Maurício, que é da cidade, falou, nós estamos na quaresma, deve ser alguma procissão. O pessoal aqui ainda se mantém muito nessa tradição, né? Aí meu primo falou, poxa, mas nesse horário, uma procissão? Aí o Maurício, não, sim, aqui tem procissão de madrugada, ou vão caminhando até a cidade, e foram indo. Caminharam mais um pouco. Aí quando eles olharam de novo, as luzes já estavam saindo do pasto e descendo o barranco e vindo pela estrada. Mas ainda estavam longe, mas dava para ver aquilo. Mas eram muitas velas, muitas. Aí meu primo falou, poxa, deve ser procissão mesmo. Olha, nós vamos nos encontrar, vamos dar de frente com a procissão. Aí o meu outro primo comentou, falou, poxa, mas tá muito silencioso, né? Porque à noite tá um silêncio, dá para ouvir. Geralmente, procissão, o pessoal canta, reza. E essa tá um silêncio, a gente não tá ouvindo nada. Mas tudo bem, andaram mais um pouquinho, aí já estavam se aproximando mais. Mas não parava, sabe? Aquelas luzes de descer, de sair lá do meio do pasto e descer pelo barranco e vir pela estradinha. E foram chegando perto, aí o meu primo já começou a falar, olha, ai gente, eu tô me sentindo, tô tendo uns arrepios, eu tô sentindo assim um pouco de medo. Aí o Maurício me falou, medo do quê, né? Tá tranquilo, não tem porquê, o que tá acontecendo? Aí o meu outro primo também falou, eu tô me arrepiando, não sei, uma sensação estranha. E foram, sabe? Aí o Maurício ainda falou, olha, vamos encostar aqui no barranco, né? Vamos caminhar aqui bem no cantinho perto do barranco, que a gente deixa livre para a procissão passar pela estrada, né? A gente chega bem no cantinho do barranco para não dar de encontro, né? De frente com ela. Aí perceberam que tinha uma pessoa na frente que estava com uma luz mais forte. E foram chegando, mas o meu primo começou a achar estranho. Eu falei, gente, tá meio esquisito, né? Todo mundo de cabeça baixa. E foram se aproximando, já sentindo medo mesmo. Ele falou, alguma coisa tá estranha. E quando foram chegando mais perto, eles começaram a ouvir gemidos, choros, lamentações, sabe? Aquele choro baixinho e as pessoas gemendo. E alguns falando penitência, penitência. E aquele chorinho baixo. E começaram a ouvir até barulhos de corrente. Aí meu primo começou, sabe, a se arrepiar. Ele falou, não, gente, alguma coisa tá muito estranha. Isso não é normal. Aí os outros dois já nem responderam mais, já estavam, sabe, tremendo de medo. E se encostaram bem assim no barranco mesmo. A procissão começou a passar. Tinha pessoas mais jovens, tinham pessoas mais idosas, tinha crianças,
né? Parece incrível, mas tinha crianças. E o meu primo ficou horrorizado, porque ele falou, olhava, sabe? Estavam vestidos assim, mas a maioria estava com a roupa toda rasgada, sabe? Umas roupas assim esfarrapadas. Ele falou assim, eles não tinham olhos. Quando ele chegou, eles não tinham olhos, e o rosto assim bem, parecia mesmo como se fosse uma caveira. Ele falou, a pele era grudada no osso, não tinha carne. As mãos que seguravam as velas, assim, era puro osso. Aí ele se apavorou, o medo foi tanto. Aí eles começaram a olhar, o pessoal não andava, o pessoal estava flutuando. Flutuando mesmo assim, sabe, uns 2 palmos acima da estradinha de terra. O choque foi tão grande, ele falou, alguma coisa assim sobrenatural parece que segurava para que eles vissem aquilo. Eles não conseguiam falar, eles não conseguiam correr, como se tivesse colado a perna deles ali naquele lugar. E o coração parecia que ia explodir. Que aí eles se tocaram que realmente era uma coisa sobrenatural, né? Aquilo ali não era uma coisa normal. Em nenhum momento essas figuras, essas pessoas olharam para eles. Todas ali olhando, segurando a vela, olhando para frente, mas não olharam para eles. E eles apavorados, né? Depois que terminou toda a procissão, que eles foram subindo para a rua, e subiu bem no final, né? Tem uma certa elevação, indo em direção à igrejinha. Subiram. E eles não conseguiam se mexer. Eles não conseguiam falar, eles ficaram em estado de choque. Depois de algum tempo que eles estavam ali tentando se recobrar, né? Aquele sufoco, o coração a mil. Né, ainda o Maurício lembrou, falou, tentou, né, mal conseguiu, porque ele não conseguia nem apertar os números do celular para ligar para o irmão, ele não conseguia ligar para o irmão dele, de tanto que ele tremia. Quando conseguiu, não dava sinal. É uma região de montanha, né? Como eu falei, quem mora nessa região sabe que o celular não pega em muitos lugares, por mais que seja perto, assim, não pega. As montanhas parece que elas bloqueiam o sinal, né? Lugar de muita montanha, você não consegue completar a ligação. Aí não teve outra alternativa a não ser esperar o irmão que viria buscá-los, né? Mas eles também não conseguiam se mexer. E ali eles não lembram, não sabem nem quanto tempo se passou. Aí quando viram o farol do carro, né? O Marcelo vinha vindo para buscá-los. Achou estranho os 3 praticamente caídos em cima do barranco. E não conseguiam se mexer. Ele parou o carro, ao invés deles procurarem abrir a porta, entrar, eles não saíam do lugar. O Marcelo achou estranho, ainda brincou, desceu, né? Falou, nossa, vocês foram atropelados por um trator, alguma coisa assim, algum boi correu atrás de vocês, né? Ainda fez piadinha. Mas eles não respondiam. Aí ele viu que tinha acontecido alguma coisa, né? Que alguma coisa estava errada. Pegou, viu que estavam gelados, colocou um por um dentro do carro e foi, né? Voltou para a cidade, preocupado, apavorado, o que aconteceu, o que foi, com muito sacrifício. Um falava uma coisa, outro falava outra, outro falava outra, e não conseguiam se expressar, eles não conseguiam contar, de tanto medo. A voz mal saía, falava uma frase e não terminava. Aí o Marcelo deduziu, né? Chegou em casa, falou para a mãe, para o pai, né? O estado que encontrou eles na estrada. A mãe ficou super preocupada, queria levar para o hospital. Ainda o Marcelo falou, olha, é melhor não, porque o que nós vamos contar no hospital? Chegar com eles assim, nesse estado, tá na cara, ninguém vai acreditar. Se vir alguma coisa, vai falar que estão com substâncias ilícitas, né? Que usaram alguma coisa, porque não é possível o estado deles. Ela falou, bom, então vamos fazer o seguinte, logo que amanhecer, porque isso, passaram a noite acordados, ela fazendo um chá, tentando, passando álcool no pulso, sabe, aquela coisa de no nariz, tentando, sabe, falar com que eles falassem um pouco, contassem mais ou menos. Com muito sacrifício, um aqui falava uma coisa, o outro juntaram mais ou menos, entenderam mais ou menos o que tinha acontecido. Aí logo que amanheceu, ela pegou todos eles, colocou no carro, falou, vamos levar na benzedeira. Atravessaram a cidadezinha, lá no outro bairro da zona rural, foram numa senhorinha que benzia, que era muito conhecida na região, hoje já é falecida, mas era muito conhecida. E assim que eles desceram do carro, a senhorinha já falou,
fez o sinal da cruz, falou: nossa, eles estão encantados. Que pra gente, encantado é a mesma coisa que você tivesse enfeitiçado, magiado, alguma coisa assim, sabe? Você tá em choque, e ela falou que estavam encantados. Levou para dentro, fez orações com erva, mandou tomar alguns chás, pediu para que voltassem mais 3 vezes ali para ela benzer. Aí depois desses 3 dias, né, de benzimento todos os dias, eles foram melhorando, aí conseguiram contar em detalhes o que tinha acontecido, mas eles ficaram assim, o choque foi tão grande e uma coisa assim tão sobrenatural, que eles ficaram assim meio abobados, sabe? Não conseguia se expressar, contar direito o que aconteceu. E que nem o pessoal da cidade pequena fala, a procissão das almas. Elas saem do cemitério e vão para a igreja. Isso tanto na zona rural, como em cidade grande também, né? Algumas cidadezinhas maiores que algumas pessoas já viram a procissão das almas, elas saem do cemitério em procissão e vão até uma igreja. E foi isso que eles viram. Elas saíram do cemitério ali da fazenda, são almas penadas que precisam de oração, e foram para a igrejinha que também estava abandonada. Aí essa senhorinha benzedeira ainda pediu para que rezassem, né? Ainda era Semana Santa, mandasse celebrar missas dessas almas, que talvez foram as almas dessas pessoas que estavam enterradas ali na fazenda, né? Durante gerações, mas que por algum motivo, né? Algumas se tornaram almas penadas, precisavam de arrependimento, de penitência, de orações, para poder se libertar. Então, esse foi mais um relato meu, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Da próxima vou mandar mais relatos. E olha, dá um like, se inscreva, compartilha, ajuda o canal do nosso amigo Feliciano, porque é um canal muito bacana. Ele dá uma oportunidade excelente para todo mundo poder contar a sua história. Vocês, né, o pessoal aí que coloca os comentários, é um pessoal legal também, comenta, sabe respeitar, né? E isso é muito legal. Então, até o próximo relato. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Elaine, por ter compartilhado esse relato que aconteceu com seus primos. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, na descrição do vídeo estará o link que vai direto para o WhatsApp do canal. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui, deixando o like, compartilhando e comentando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.